Como escrever a conclusão de uma biografia, deixando clara a importância do personagem. Resuma os feitos mais importantes. O primeiro passo para se escrever uma boa conclusão é lembrar o leitor dos principais feitos realizados pelo personagem. Por isso, faça uma descrição resumida dos atos mais importantes dele, para que o leitor lembre-se de sua importância. A conclusão de uma biografia de Monteiro Lobato, por exemplo, deveria dizer que ele criou dezenas de personagens e escreveu inúmeros livros, dos quais alguns são tidos como os mais importantes da literatura brasileira. Descreva o impacto produzido pelas realizações do personagem em vida. É importante salientar como cada um deles repercutiu na sociedade. Se eles, por exemplo, levaram a importantes reformas políticas. Descreva as leis, as mudanças e os conflitos gerados. Por outro lado, se tais feitos atingiram diretamente a sociedade, escreva como isso mudou a forma de pensar e a cultura dos cidadãos. Um texto biográfico a respeito de Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, por exemplo, deveria trazer informações a respeito do impacto que ele causou no desenvolvimento de novas crenças religiosas na Europa. Pois, além de ter desafiado a Igreja Católica, ele tornou a Bíblia mais acessível para a população em geral, influenciando diretamente boa parte do período renascentista. Discuta o legado do personagem. Caso o trabalho, as ações ou os pensamentos dele tenham perdurado e influenciado gerações adiante de seu tempo. Não se esqueça de mencioná-los. Talvez as leis que ele tenha escrito sejam usadas até hoje ou os pensamentos dele tenham feito cair preconceitos e abusos sociais. A biografia de Maria da Penha, por exemplo, deveria mencionar sua luta para conseguir que seu agressor fosse condenado, o que resultou em uma lei que tem ajudado e continuará a ajudar a combater a injustiça de gênero no Brasil por gerações. A conclusão de uma biografia de Albert Einstein poderia dizer que suas teorias e pesquisas ajudaram a dar origem à física quântica e a muitas gerações de cientistas que buscam unificar suas teorias sobre o universo. Em 1942, o presidente Getúlio Vargas apresentou o projeto daquilo que mais tarde seria transformado na Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, assinada por ele mesmo. Um conjunto de leis que viria a mudar as condições de trabalho no Brasil por décadas e décadas além de seu tempo, algo que jamais poderia ser omitido da conclusão de sua biografia. Adicionando os detalhes pessoais, humanize o personagem. Às vezes, é difícil falar sobre uma pessoa notável ou uma celebridade sem colocá-la em um patamar superior ao do leitor. Por isso, vale a pena usar a conclusão para citar novamente os detalhes e as histórias pessoais que reaproximaram o leitor do personagem. Descreva, por exemplo, fatos cotidianos como visitas a entes queridos e férias em locais humildes. Fale sobre os desafios. Depois de ler a biografia, pode ser que o leitor acabe se esquecendo das lutas e das dificuldades que a figura retratada enfrentou no decorrer da vida. Portanto, é importante relembrá-las na conclusão. Fale sobre as várias demissões ao longo da carreira ou da eventual luta contra uma doença. Veja, por exemplo, que Nelson Mandela
Embora tenha sido um grande ativista e presidente da África do Sul, com muitos prêmios e honrarias no currículo, não foi um bom estudante durante a faculdade de Direito. É importante que o leitor entenda que ele sofreu e trabalhou muito durante a vida. Cite os hobbies e interesses. Só inclua tais informações se elas tiverem sido importantes na vida do personagem. Isso é particularmente válido quando, por exemplo, o amor pelos animais o tenha levado a lutar pelos direitos de espécies ameaçadas ou a leitura de determinado livro tenha o inspirado a se tornar um escritor de sucesso. Aproveite a conclusão para citar como eventuais hobbies e interesses levaram o personagem a tomar importantes decisões. Juntando tudo, recapitule os pontos mais importantes. A tese e a ideia principal da biografia provavelmente nortearam a organização do texto. Portanto, é importante relembrá-las na conclusão através de um resumo de seus pontos principais. Com isso, o leitor terá uma ideia geral do que acabou de ler e conseguirá enxergar a consistência do seu trabalho. Lembre o leitor dos pontos principais que influenciaram a tese. Por exemplo, você pode afirmar que os trabalhos do escritor que retratou na biografia foram influenciados pelo costume da família de se mudar muito quando ele ainda era criança. Justifique, então, dizendo que nos livros dele, os personagens estão sempre viajando. Não introduza novas ideias nem detalhes. Não use a conclusão para falar sobre ideias, detalhes ou histórias que não foram abordados no decorrer do texto. Essa é uma prática que pode confundir o leitor e levantar perguntas que ficarão sem respostas. Concentre-se em fazer referências a informações que já foram escritas antes. Cite exemplos rápidos que apoiem a tese. Use a conclusão para reforçar a ideia principal da biografia. Lembre o leitor das evidências que você apresentou no texto. Sejam elas padrões, temas ou mensagens. Caso acredite que importantes decisões de vida foram feitas pelo personagem sob influência de experiências de guerra, relembre quais foram elas. Pode ser que ele tenha participado de decisões pacifistas, fundou uma ONG dentro do mesmo tema ou trabalhou para assegurar os direitos humanos. Deixe claro que as ações dele foram pautadas no pacifismo. Deixe claro para o leitor quais são os episódios de vida que tornam essa pessoa única e especial. Fortaleça a tese usando citações do próprio personagem. Encontre citações em cartas, entrevistas ou trabalhos que possam sustentar a sua ideia principal. Escolha uma citação pertinente e jamais tente manipular uma frase fora de contexto apenas para dar um falso alicerce ao que você acredita. Não use palavras de transição. Ou seja, não escreva, finalmente, concluindo, então, etc. Elas podem passar a sensação de que a conclusão chegou de repente ou que o texto foi escrito com desleixo, com o único intuito de chegar o mais rápido possível à conclusão. Tente criar um final natural. Em vez de dizer, concluindo, faça uma transição mais delicada. Por exemplo, devido à magia e à popularidade dos livros, acredito que J.K. Rowling continuará a influenciar jovens leitores por muitas gerações. Faça um encerramento. O objetivo é deixar o leitor com uma sensação boa de que o texto foi consistente, apresentando começo, meio e fim.
Faça um apanhado da cena inicial da biografia, para que o leitor possa desfrutá-la com mais informação na conclusão. Fale novamente sobre um episódio importante, uma publicação notável ou uma grande realização que tenha sido fundamental para a vida do personagem. Termine com uma sensação de esperança ou progresso em andamento. Faça o leitor sentir que o trabalho da personalidade descrita continuará vivo e influenciando futuras gerações, caso ainda esteja viva. Diga: Maria da Penha continua a ser um exemplo vivo de que as mulheres podem e devem lutar pelos seus direitos. Pois é esse tipo de força e coragem que faz e continuará fazendo a diferença no combate à injustiça de gênero no Brasil.